pessoas que façam a oração do fariseu e não do publicano. Nós queremos igrejas cheias de pessoas com justiça própria. Só que a oração que Deus ouve é aquela que diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Não é a oração, tem misericórdia de mim, eu era pecador. Mas a oração que reconhece, tem misericórdia, porque eu sou pecador. Uma vez eu li em algum lugar, ou ouvi alguém falar, que um dos nossos grandes problemas em nossa relação com Deus não é o nosso pecado, é a nossa virtude. É a nossa virtude que nos afasta de Deus, a nossa justiça própria. É a nossa negação do fato de quem nós somos. Isso é, ou seja, pecadores. A parábola, ela deixa evidente que o Senhor nos ouve quando nós chegamos até Ele e dizemos: Senhor, eu realmente não presto. Eu realmente sou um miserável, de um pecador. Mas graças a Deus que o sangue do Teu Filho me liberta de todos os meus pecados. Senhor, eu sou um pecador miserável, mas eu estou abrigado debaixo da Tua graça. Senhor, eu ouso Te chamar de Pai, não porque eu estou sem pecado, porque o Senhor sabe que como vai a minha vida, mas eu ouso Te chamar de Pai porque eu confio no sacrifício de Cristo realizado em meu lugar. Quer ver como que faz diferença para nós o fato de não orarmos como esse fariseu? Vê se não é assim que acontece. Quando a gente não pode orar como esse fariseu, a gente não ora. Quando a gente não pode orar como esse fariseu, a gente não ora. Quer ver uma coisa? Você fez uma coisa errada ontem à noite. Você não deveria ter feito e fez. Ou anteontem, ou uns 3 dias atrás, você fez aquilo que não devia. Você sabe que não devia, mas você foi lá e fez. E para piorar a situação, você já tinha prometido a Deus e a si mesmo de que você nunca mais ia fazer aquilo. Você prometeu isso várias vezes, mas você fez. Você cometeu o mesmo delito. E você fez consciente, sabendo que estava errado. O que você fez hoje de manhã? Você orou? Você não orou. Porque você não teve a cara de chegar diante de Deus. Você pensa o seguinte: o camarada, para chegar diante de Deus, depois de ter cometido aquele pecado pela 59ª vez, depois de ter prometido que nunca mais ia fazer, ele tem que ter uma cara de pau muito grande. Então o que você faz? Você faz o que a gente costuma fazer no casamento. Achar que um longo período de silêncio resolve aquilo que só uma conversa franca pode resolver. E aí nós ficamos ali meio que escondidos de Deus, até que o tempo vai passando, 1 dia, 2 dias, aí você já escuta um louvor no carro, aí você já faz uma oração rápida, depois você faz um elogio ao Senhor. Aí o peso da consciência vai baixando e daqui a pouco tudo volta ao normal.
Por quê? Porque com a consciência pesada, a gente não tem a cara de pau de orar. Com a consciência pesada, a gente não chega diante de Deus. Por que a gente reage assim? Porque no fundo a gente acredita que para orar a gente não pode ter a consciência pesada. Porque nós achamos que para nos relacionarmos com Deus, a gente tem que estar como? Certinho. Tem que estar tudo corretinho. Tem que estar tudo no eixo, tudo certinho. O que é isso, gente? Justiça própria. Isso é justiça própria. Eu só posso me relacionar com Deus quando tiver tudo certinho na minha vida, quando eu fizer tudo certinho. Isso não é o evangelho da graça. Além do que, isso é uma grande tolice. O fato de que você não tenha consciência pesada não significa que você não tenha pecado. Entendeu isso? O fato de você não estar com a consciência pesada não significa que você não tenha pecado. Significa o quê? Que a sua consciência, ela não está pesando por muitos outros pecados que você tem. Significa que a sua consciência, ela não está sensível, ela não foi sensibilizada a tantos outros pecados que habitam na sua vida. Não é que quando você não tem a consciência pesada, você não tem pecado. Quando você não tem a consciência pesada, você não tem a consciência do seu pecado, mas o seu pecado está ali. E mais, não é porque a gente não tem pecado que a gente ora. Nós oramos exatamente porque nós temos muito pecado. O que disse o publicano? Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ele tinha pecado. Ele tinha pecado. Ele era pecador. E foi por isso que ele orou. Conta-se que um pastor... Essa história é famosíssima, né? Conhecidíssima. O pastor terminou o culto, reuniu a diretoria e disse assim: amanhã a gente tem conta para pagar, muita conta. O tesoureiro olhou lá, não entrou dinheiro e a gente não sabe o que a gente vai fazer. Quem tem fé, ajoelha comigo. Aí ele olhou para os membros da diretoria e disse assim: vamos ajoelhar mesmo sem fé. Irmãos, nós não oramos porque estamos sem pecado, porque a gente não tem fé. A gente ora por causa da graça de Deus. Porque Deus é gracioso, é bondoso, generoso para com a gente. Outra coisa, quando a consciência pesa, você assim, tem gente que acontece isso, quando a consciência pesa, ela deixa de exercer os dons dela como ela deveria. Ou ela se afasta da igreja, ela se esconde. Eu já disse isso aqui mais de uma vez, vou dizer de novo. Se eu fosse depender de não ter a consciência pesada para pregar, ia ficar bem complicado. O que me qualifica a pregar o evangelho não é a ausência de pecado ou as minhas virtudes. O que me autoriza a pregar o evangelho é a consciência da graça de Deus na minha vida. Não são as minhas virtudes, não é a minha justiça própria. As minhas virtudes sustentam a minha credibilidade. No entanto, as minhas virtudes não dizem absolutamente nada da minha relação com Deus.
Porque a minha relação com Deus, ela é tão somente, ela é unicamente pela graça e não pelas minhas virtudes. Só pela graça. Se eu dependesse de algum dia ser virtuoso para estar aqui, eu não estaria. Nem eu e nem ninguém. E nem ninguém. É tão somente pela graça de Deus. A vida cristã que muitos têm levado é aquela onde a graça de Deus, ela é apenas a porta de entrada. Depois, eles vivem a vida cristã pelos seus méritos, pelas suas forças, pelas suas virtudes. É por isso que nós somos tão intransigentes com os pecadores. É por isso que nós ouvimos palavras ou expressões do tipo assim: se esse camarada realmente fosse convertido, ele não faria isso. Por quê? Por que ele não faria isso? Ele teria se tornado um fariseu? É por isso, gente, que o espaço religioso das igrejas, em muitas igrejas, é um ambiente que se torna uma fábrica de neuróticos, de psicóticos, de doidos dos mais variados. Sabe por quê? Porque a culpa adoece, porque a hipocrisia corrói a alma, porque viver com máscaras exige mentir 24 horas por dia, e isso não é possível. E o resultado disso, cedo ou tarde, é uma falência sistêmica, desmorona tudo. Então, olha como que a justiça própria é algo diabólico. Como que a iatrogenia espiritual é algo terrível. É interessante que na última história contada por Jesus em Lucas, ou seja, a história do filho mais velho, não existe um final. Parábola do filho pródigo, do filho mais velho, não existe um desfecho. A história do filho mais novo tem um desfecho. Voltou arrependido, disse: pai, eu pequei, o senhor me perdoa, eu sou um miserável. Aí o pai, qual é o desfecho dessa história? O pai apanha o filho e diz: filho. Aliás, ele não diz nada para o filho. O que ele faz para o filho são gestos: anel no dedo, sandália nos pés, novilho no fogo. É graça dispensada sobre a vida do filho. O fim da história do filho mais novo é aquela ali. Todo mundo se alegrando, todo mundo feliz, porque o menino pediu perdão e voltou. E que tranquilizante foi para ele. Consciência limpa agora, pecado confessado e perdoado, voltou dos caminhos tortos. A história termina assim. Mas a história do filho mais velho, ela não tem um desfecho. Ela não tem um fim. As 3 primeiras histórias são contadas com uma estrutura muito parecida e com um fim idêntico. Pega a história da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho mais novo perdido. A estrutura é parecida e o fim é muito parecido. Como que é a estrutura? Perdido, seguido de busca, seguido de encontrado, seguido de celebração. Essa é a estrutura dessas 3 histórias. Perdição, busca, reencontro, celebração. A 4ª história tem uma estrutura idêntica. Perdido, busca, porque o pai vai lá fora, o filho está lá fora, ele não quer entrar, então o pai vai lá buscá-lo, e o encontra lá fora. Perdido, busca, encontro.
Mas, diferentemente das 3 histórias, não tem um desfecho. Não tem uma celebração. É a mesma história do perdido e do achado, mas sem um fim. E o que acontece com esse último perdido? Não sei. Ninguém sabe. Porque Jesus não oferece um desfecho. Assim como o livro de Jonas, o livro de Jonas não tem um fim. Assim como o livro de Jonas, essa história não tem um desfecho. E uma história que não tem um desfecho, ela é proposital. Para quê? Para que quem lê a história se coloque no lugar da história. Para que quem lê a história, o ouvinte, forneça o fim para a história. O que você acha que deveria acontecer com esse rapaz? Como deveria ser o fim dessa história? O fim dessa história somos nós que damos, não na história, mas nas nossas vidas. Como que nós, que vivemos dentro de um ambiente religioso, que produz justiça própria, que produz uma doença que a gente não encontra em outro lugar, como que nós vamos lidar com isso? Então, gente, nós devemos estar atentos para que na nossa igreja, Igreja Batista Reformada, cuja história vem daqueles lemas que foram resgatados pela Reforma, quando diz sola gratia, só a graça de Deus. Nós devemos buscar, confiar e descansar na graça, não só no momento da salvação, mas durante toda a nossa vida. Dizer: Senhor, eu não consigo, eu não tenho forças para abandonar o meu pecado. Eu não tenho forças, eu não tenho capacidade para sair desse lamaçal no qual eu me meti. Por isso eu preciso que o Senhor venha e me resgate com a tua graça. A igreja precisa ser um ambiente assim, onde ofereça graça, misericórdia, compaixão. A igreja não pode ser uma fábrica de homens e mulheres que, sem perceber, confiam em sua justiça própria. A igreja não pode ser um local de iatrogenia. A igreja não pode ser um local onde as pessoas têm medo de orar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu me lembro que uma vez pastor Ivênio pregando, ele disse que na igreja dele tinha um camarada lá que já tinha sido convertido há alguns meses. E numa reunião de oração ele levantou e falou: meus irmãos, orem por mim, porque eu caí na bebida de novo e eu não consigo me libertar, e eu preciso muito da graça de vocês, da ajuda de vocês. E ele disse: louvado seja Deus, porque esse irmão teve coragem de pedir ajuda. E eles ali acolheram, e eles ali oraram, e ele disse: olha, nós não podemos de maneira nenhuma olhar com desprezo e com desdém para esse irmão.
quando Jesus disse assim: não desprezeis a nenhum desses pequeninos. O verbo desprezar ali no grego é katafronel, que significa olhar de cima para baixo. Jesus está dizendo: ninguém olhe de cima para baixo com um olhar de arrogância para com o outro. Eu encerro com uma oração do livro de oração comum da Igreja Episcopal dos Estados Unidos. Nesse livro tem uma oração onde a pessoa que a criou diz assim: Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, erramos e nos afastamos de teus caminhos como ovelhas perdidas. Seguimos em demasia os expedientes e os desejos de nosso coração. Transgredimos tua santa lei. Deixamos por fazer aquelas coisas que deveríamos ter feito. E fizemos aquilo que não deveríamos ter feito. E não há nenhuma saúde em nós. Mas tu, ó Senhor, tem misericórdia de nós, infelizes transgressores. Poupa aqueles, ó Deus, que confessam suas falhas. Restaura os penitentes de acordo com as tuas promessas feitas à humanidade em Cristo Jesus. Concede, ó Pai misericordioso, para a causa dele, que vivamos daqui em diante uma vida santa, reta e equilibrada, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, qual é o antídoto contra a justiça própria? Graça. A graça de Deus, que diz assim: não existe ninguém. Na igreja não existe essa história de melhor ou pior. É tudo pior. Na igreja não existe essa história de bom e ruim. É tudo ruim. E Deus, com a sua graça, vem e salva, e ajunta, e redime, e cuida de todos aqueles que são ruins. Esse é o Evangelho da graça. Então, não existe aqui ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores caídos, carentes e necessitados da ajuda, da bondade e da graça de Deus. Vamos ficar em pé, vamos encerrar cantando ao Senhor essa verdade. Amém.
Deus, nós te louvamos, porque a nossa salvação, ela é do Senhor, como diz o profeta Jonas. Não vem de nós, não vem das nossas obras, do nosso esforço, das nossas virtudes. E não é assim, diz-nos a tua palavra, para que ninguém se glorie diante do Senhor. Mas nós te louvamos porque tudo que temos e tudo que somos vem tão somente das tuas mãos. Vem da tua graça abundante, maravilhosa e extraordinária. E é por isso, ó Deus, que nós precisamos criar um ambiente dentro das nossas igrejas, dentro da nossa igreja aqui, um ambiente de graça, de perdão, de compaixão, de oferecer ao pecador arrependido a possibilidade de novamente andar por caminhos corretos, de abandonar os caminhos tortos e voltar-se para o Senhor. E ao fazermos isso, nós não devemos fazer com aquele ar de superioridade, nos achando melhores do que o outro que está perdido, está destruído. Ó Deus, que a tua graça venha alcançar corações feridos nesta noite, corações machucados, corações arrogantes, corações que por algum motivo, por algum desvio de doutrina se acha superior ao outro. Leva, ó Deus, a cada um de nós em paz aos nossos lares com esta verdade. Que a tua graça seja aquele grande tranquilizante a nos conduzir durante esta semana. Ajuda-nos a descansarmos nela, a confiarmos nela, a vivermos por ela e a adorarmos ao Senhor por causa dela. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém.